Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre um tema que acredito que não seja tão debatido, né? Mas seja também muito importante, tá? Que é a mediunidade no reino animal, né? E também como é a espiritualidade, né? No reino animal, né? E também alguns fenômenos e manifestações do reino animal, tá bom? Isso também envolve, né, engloba outros aspectos no reino vegetal, reino mineral, no reino hominal, quando debatemos sobre o reino animal, tá bom? Está tudo interligado, né? Então vamos lá. Existe um termo que se chama zoantropia, né? Também conhecido como licantropia, tá? O termo zoantropia ele não se limita apenas, né, a explicar e elucidar, né, algumas manifestações no reino espiritual, né, quando espíritos desencarnados assumem formas, né, animalescas, né. Existem, por exemplo, alguns espíritos inclinados ao mal que acabam então modelando, né, seu corpo espiritual em uma forma animal, tá? Então assim existem muitos espíritos trevosos nos umbrais que adquirem formas animalescas, né? Este fenômeno é conhecido como zoantropia, tá? Ou licantropia. Mas este termo não se limita apenas isto, tá? Muito pouco foi trazido para nós, né? Porque existe uma época certa para que as revelações, as verdades novas, elas sejam disseminadas numa época certa, né? De forma gradativa, para que a humanidade possa assimilar aos poucos, né? É como nós comermos um prato de feijoada, né? A gente precisa comer de forma tranquila, moderada, cautelosa e prudente. Se nós, por exemplo, tentarmos comer de uma só vez, tá? Uma panela repleta de feijoada, nós passaremos mal, porque é muita coisa, né? Então a gente tem que degustar, comer de forma equilibrada, né? Sem pressa, mas de forma tranquila, né? Um prato de feijoada, né? Para que a digestão possa então ter o seu sucesso, né? Para que não fiquemos empachados, né? De digestão lenta e até passarmos mal, né? Porque, né, quem aguentaria, por exemplo, deglutir, né, uma panela cheia de feijoada, né? Ninguém, né? Geralmente, normalmente, né? Se alguém tentar fazer isso, com certeza vai passar mal, né? Então, nós não engolimos uma panela cheia de feijoada, a gente, né, vai degustar aos poucos, né, com parcimônia, bom senso, né, para que possamos digerir, né, aos poucos. É só um exemplo, tá bom? É só um exemplo. Bom, desta forma ocorre com as verdades que vêm da espiritualidade da luz. Elas vêm sendo disseminadas aos poucos, no momento certo, para que consigamos então digerir, absorver, tá, os conteúdos, tá? Com a diferença que é uma alimentação espiritual também muito necessária ao espírito, tá? Já que o nosso corpo físico precisa do alimento físico, mas nosso espírito
precisa do alimento espiritual para que ele possa também evoluir. Bom, eu gostaria de compartilhar algo, né, que aconteceu não somente comigo, né, mas no meu meio familiar, né, na minha família, envolvendo alguns animais. Tá? Bom, nós sempre tivemos cães, gatos, né? Particularmente falando, eu não me sinto bem, né, em ter um passarinho preso numa gaiola, né? Alguns de meus familiares, né, já tiveram, alguns têm, né? Mas eu, particularmente, eu não sou a favor de prender nenhum animal, né? Seja numa jaula, numa gaiola, né? Enfim, né? Os animais, eles também têm o direito à liberdade, né? Quando eu disse gaiola e jaula, né, são prisões para os animais, né? E existem, né, algumas situações, alguns casos em que alguns animais precisam ficar em uma gaiola ou em uma jaula por questões de segurança, né? Existem alguns momentos, algumas situações particulares, nas quais, por questões de segurança, alguns animais permanecem em uma jaula ou em uma gaiola, né? Mas o ideal é que os animais sejam livres, como nós, né? Afinal de contas, Deus os criou para também serem livres, né? O habitat dos animais é a natureza. Então, os animais, eles têm o mesmo direito que nós, né? Que é a liberdade. Então, particularmente falando, eu não gosto de ver, né, um pássaro preso numa gaiola e nenhum outro animal preso, enjaulado, né? Porque o sofrimento também é grande. Né? Imagine você preso ou enjaulado, né, numa cela. Né? Então, assim, os animais também têm sentimentos, emoções, sentem dores, né, desconfortos. Né? Os animais, assim como os seres humanos, também sofrem. Né? Um outro ponto importante também que eu não gosto é de pesca. Né? Não gosto de ver, por exemplo, né, em algumas situações, né, o peixe ali, né, sofrendo, né, sob a influência perfurante do anzol. Né? Enfim, esse é um ponto de vista particular meu. Tá? É o meu pensamento. Tá bom? E respeito o pensamento de todos. Bom, mas enfim, falando sobre zoantropia, tá? Nós sabemos que existem em vários livros da literatura espírita muitos casos, né, de zoantropia, principalmente, né, em algumas experiências umbralinas, né, nas quais alguns espíritos auxiliados por irmãos da luz se desdobraram, né, nos umbrais e lá puderam observar, né, não somente aqui na crosta terrestre, mas nas zonas umbralinas mais densas, a manifestação, né, de alguns espíritos assumindo, né, formas animalescas, né, espíritos que se modelaram, se transformaram em animais, e animais de várias espécies, e também uma transformação complexa, uma combinação de vários animais, né, assumidas num corpo espiritual, né, em decorrência, então, né, do desequilíbrio espiritual, né, daqueles seres. Bom, agora do ponto de vista, né, do ponto de vista
diferente, né? Mas ainda sob a ação da, da zoantropia. Existem alguns casos diferentes de zoantropia, tá? Eu vou citar um deles. Bom, nós tínhamos um cachorro. Nós, né, quando digo nós, assim, na época eu, meus pais, tínhamos nos mudado para uma residência e levamos conosco o nosso cãozinho, né, o nosso cachorro da raça Dachshund. Na ocasião ele não se adaptou muito bem, né? Em um dia particular, né, ele acabou então escapando de casa. O portão estava semi-aberto, né, e ele fugiu. E desde então nós nunca mais o encontramos. Este nosso cachorro, ele estava aproximadamente com uns 12 anos, 12 para 13 anos, tá? Ele já estava numa idade, né, já um pouco avançada, né? Ele já apresentava alguns sinais, né, de que ele estava envelhecendo, né? Por algum motivo, né, ele não conseguiu se adaptar a um ambiente novo, né? Porque ele morou conosco na outra residência, né, por alguns anos. Enfim, ele viu uma oportunidade para escapar e fugiu e não retornou mais, tá? Um dia eu sonhei com este nosso cachorrinho. Eu o vi deitado na grama, mas a forma como eu o vi no sonho, deitado sobre a grama, parecia que ele já estava desfalecido, né? Ele estava assim, de olhos fechados, mas assim, com a boca, com o focinho um pouco tenso, né? O corpo dele estava com aquele aspecto um pouco mais magro, né? E estava assim deitado, né, na grama. E foi um sonho assim que eu tive bem lúcido, né? Eu ouvi e eu comentei com meus pais, né? Porque a família ficou preocupada, né? Nós estávamos procurando por todos os cantos, né? Eu fui até com um primo meu em vários lugares procurar, né, pelo nosso cachorro, né? Mas sem sucesso, a gente não conseguiu. Tentamos por alguns dias ir à procura dele. Bem, enfim, tive este sonho, né? E de alguma forma a espiritualidade, para nos amparar, né, passou então esta visão, este recado a nós. E acabei então compartilhando aí com meus familiares, tá? Recentemente, tá? Recentemente, bom, sobre o nosso cachorro que faleceu, né, desencarnou, isso ocorreu alguns anos atrás, tá? E recentemente, uma gatinha, ela entrou na casa de meus pais, na mesma casa onde este outro cachorrinho nosso acabou fugindo, tá? E recentemente, né, alguns meses atrás, uma gatinha, ela entrou na casa de meus pais, na mesma casa onde o nosso cachorro tinha fugido. E ela não quis sair de lá. Ela se sentiu bem, uma gata muito bonita, muito bem cuidada, né? Curiosamente, ela tem
pelagem, né, os pelos, de cor muito semelhante com a do cachorro que nós tínhamos, né? O nosso cachorro da raça Dachshund tinha uma pelagem de tonalidade marrom, né? Ele era muito bonito, né? Ele era um pouquinho alto, atlético, né? Muito bonito e muito inteligente. E a gatinha, que acabou então surgindo, aparecendo na casa de meus pais, ela tinha também a tonalidade do pelo um marrom mais claro, como se fosse um bege ali, uma cor meio caramelo, né? Mas tanto os olhos do cãozinho como do gatinho também puxam para a tonalidade dos pelos, né? Puxam aquela cor caramelada, quase amarelo, né? E, enfim, a gata é muito bonita, ela tem um porte muito bonito, ela é um pouquinho alta, e da mesma forma que o nosso cachorrinho, ela tem uma postura muito semelhante, assim, atlética, e assim, ela acaba tendo um comportamento idêntico ao do nosso cachorro. E eu tive esta intuição, eu disse aos meus pais que o Kenny, que é o nome do nosso cachorrinho da raça Dachshund, tinha vindo agora como a Mel, que acabou também ganhando outro nome de Luna, né? Inicialmente deram o nome de Mel, aí estão chamando ela agora de Luna, tá? Mas eu a chamo de Mel, que foi o nome que inicialmente deram a ela e eu me identifiquei. Então eu chamo ela de Mel. Enfim, ela tem o mesmo comportamento. Uma das coisas que me chamou a atenção é a postura de se sentar, de se deitar e principalmente de comer ração ou beber água, né? O Kenny, o cachorrinho, ele não comia se você não ficasse do lado dele. Ele acostumou. Então ele sempre esperava que alguém ficasse ali do lado dele para ele comer. E quando tinha algum barulhinho, algum ruidinho, ele parava de comer, ele dava uma olhadinha pro lado assim. A gente tinha que incentivá-lo a comer. E esta gata, ela tem o mesmo comportamento. Ela chama para que nós acompanhemos ela, né? E ela espera que a gente fique ali do lado dela para ela comer. Não sabemos se ela foi ensinada ou educada assim, né? Mas da mesma forma que o Kenny, o cachorrinho, a gatinha também tinha o mesmo comportamento, né? Então, assim, nós não incentivamos esse tipo de comportamento, mas foi algo que tanto o Kenny como a Mel, né, possuía de característica em comum, né? Eles exigiam essa atenção, né? Eles chamavam, né, nos convidavam e exigiam essa atenção. É uma coisa deles, tá? Enfim, a gente tenta, né, aos poucos, né, ir reeducando, né, conferindo, né, mais autonomia, liberdade, confiança, né? Nós sempre incentivamos para que eles possam e pudessem, né, se alimentar de uma forma mais independente, tá? Mas enfim, em alguns momentos, tanto o Kenny como a Mel, ela nos chama para que fiquemos do lado ali, aguardando que tanto um como o outro terminassem, né, de se alimentar, né? E quando a Mel começa a comer a sua ração, quando ela escuta algum barulho, algum sinal, ela para, dá aquela olhadinha de lado assim, e depois volta a comer. E me chamou muita atenção, porque o Kenny tinha esse mesmo comportamento. E ela reproduziu
né, replicou isso com perfeição. Então, naquele momento, eu tive uma visão e disse aos meus pais: olha, a Mel, né, ou a Luna, ela é a reencarnação do Kenny, porque ela tem o mesmo comportamento, mesma postura, atitude, é inteligentíssima. Esta gata é muito inteligente, como era inteligente o Kenny, né? Muito inteligente. Tipo, o Kenny, né? O cachorrinho, só faltava falar, era extremamente inteligente. E a gata também, só falta falar, de tão inteligente. Então, tanto o Kenny como a Mel, ou Luna, eles emitem sons como se quisessem falar com a gente, tá? Tanto um como o outro. Eles emitem alguns sons, alguns grunhidos, né, miados ou latidos, né, que se assemelham muito com a voz humana. É como se eles quisessem falar com a gente, tá? Tanto um como o outro. E eu tive essa intuição muito forte e acabei contando aos meus pais, aos meus irmãos, né? E eles acreditaram, eles sentiram a mesma coisa que eu senti, né, depois que eu disse. Eles acabaram até concordando, sentindo e até também atestando muitas coisas em comum, dizendo ser muito possível, tá? Bom, isso é um sentimento que eu tive, tá? É uma intuição, uma visão que eu tive, né? Posso estar certo ou posso estar enganado, mas eu senti muito forte em meu espírito que a Mel ou a Luna voltou para aquela mesma residência onde o Kenny tinha fugido por um motivo. Então, eu acredito que ela seja reencarnação, sim, porque a reencarnação no plano animal ela é feita de forma diferente, né? Os animais podem reencarnar, né, no reino animal em diferentes espécies. Nem sempre um cachorro vai reencarnar novamente como um cachorro, tá? Um cachorro ele pode reencarnar como um gato, como, por exemplo, um pássaro, um felino, um mamífero, enfim, tá? Um tigre pode reencarnar como um elefante, como uma águia, como um hipopótamo, como um cavalo, como uma tartaruga, enfim, né? A reencarnação no reino animal é feita de forma diferente. Às vezes, a reencarnação ela é compulsória, né? Quase automática, e às vezes não, nem sempre. Né? Existe um plano espiritual destinado aos animais, né? Existe um reino espiritual para os animais. Os animais eles possuem um instinto de sobrevivência, né? Mas diferente de nós, seres humanos, né? Os animais eles conseguem, por exemplo, né, acessar, né, a fonte, a essência de uma forma muito mais eficaz, né? Eles têm uma sensibilidade maior, né? Alguns animais sentem, né, o momento da morte. Os animais sentem as transformações que ocorrem no planeta, né? Os animais conseguem observar manifestações espirituais, né? Então, assim, os animais são criaturas que ainda não têm aquela maldade do homem, né? Os animais não têm a mesma maldade do homem, eles agem por instinto. Mas é claro que em algumas espécies de animais podemos verificar que um é mais evoluído que o outro, né? Existem, por exemplo, entre algumas espécies de animais, nas quais é possível notar que aquela raça, que aquela espécie é mais evoluída do que a outra. Podemos ver comportamentos diferentes entre os animais, né? Existem, por exemplo, aqueles cães mais dóceis, mais amigáveis, mais mansos, serenos, mais inteligentes
mais evoluídos. E existem aqueles cães mais taciturnos, mais rabugentos, mais bravos, né? Não tão inteligentes quanto outros. Então, assim, entre as espécies de animais existe também uma hierarquia, uma escala, níveis evolutivos diferentes, tá? Porém, diferente do homem, o animal ele possui um instinto de sobrevivência, né? Que é diferente daquela maldade inerente ao homem, que ele usa a sua razão, né? A sua inteligência para o mal, que é diferente dos animais, tá? Bom, então, voltando, né, a esse assunto, né, da reencarnação, né, nas quais um animal ele pode reencarnar muito rapidamente, né, no reino animal, mas dentro de uma outra espécie, mas ele pode, por exemplo, ficar por algum tempo no plano espiritual, né, e depois reencarnar, né. Existem alguns planejamentos, alguns programas diferentes, né? E o tempo nosso aqui é diferente, né? Por exemplo, se nós formos calcular o tempo cronológico aqui em nosso planeta Terra e compararmos com o tempo na espiritualidade, que é o eterno, é totalmente diferente. Então, estes anos que se passaram entre a morte do Kenny, do nosso cachorrinho, e da chegada da Mel ou Luna, da gatinha, na mesma residência, este hiato no tempo, estes anos que se passaram, de forma cronológica aqui no planeta Terra, não é o mesmo tempo que no plano espiritual, tá? Então, por exemplo, vamos supor que tenha se passado 8 anos da morte do Kenny, do nosso cachorro, e da chegada da Mel, ou da Luna, na mesma residência. Vamos supor que tenha se passado 8 anos de intervalo entre a morte de um e a chegada do outro. Mas no plano espiritual, estes 8 anos terrestres, pode ser que lá no plano espiritual tenha ocorrido em um dia, ou uma semana, ou um mês, porque o tempo é diferente. Nós nos perdemos no tempo porque nós calculamos de forma errada. E nós não podemos, por exemplo, usar o tempo terrestre como referência de um tempo correto. Porque o tempo na espiritualidade, no eterno, é atemporal, é linear, então é diferente. Tá? Então eu acredito que durante esse tempo, pode ser que o Kenny, o cachorrinho, tenha reencarnado em alguma outra espécie do reino animal, ou não. Reencarnou diretamente na gatinha e retornou no mesmo seio familiar. E a gata, ela escolheu esta casa, né, de meus pais, e ela se sentiu muito à vontade. Ela veio mansamente, né, e conquistou a todos nós com a sua mansuetude ou mansidão, né? É uma gata extremamente carinhosa, é uma gata extremamente inteligente, esperta, muito mansa, dócil, carinhosa. Ela é uma beleza, uma doçura assim que encanta a todos, tá? E o jeito dela, o comportamento, a postura lembra muito do nosso cachorrinho, do Kenny. A forma de se sentar, de se deitar, de olhar, de expressar alguns sons, alguns gestos, muito igual, é muito igual. E assim, a diferença é que, notando, comparando, por exemplo, a evolução de ambos, esta gata, ela é extremamente espiritualizada. Então, possivelmente, né, o Kenny, o cachorrinho, ele deu um salto evolutivo muito grande.
ele evoluiu bastante, né? Isso foi notado pelo meu pai, né? Eu disse isso para ele, para minha mãe também, para minha irmã, para o meu sobrinho, que também mora junto, né? Aliás, né? Meu pai, ele é médium, minha irmã é médium, minha mãe também, este meu sobrinho é médium, ele tem o QI extremamente elevado, né? Ele tem origem estelar, este meu sobrinho, inteligentíssimo e também muito amoroso. Então ele, né, automaticamente, ele acolheu a gatinha, né, este meu sobrinho, que é filho da minha irmã. Ele acolheu esta gata e conseguiu convencer a minha mãe e meu pai também, tá? Que ele gosta muito de gatos, assim como eu. Então, esta gata, ela vem trazendo muita alegria para todos nós, né? Então, nós estamos presenciando, né, a missão deste nobre ser, né, que voltou, retornou ao seio familiar, reconheceu em nós, cada um de nós, né, este parentesco, né, e de maneira surpreendente cativou todo mundo, né, e de forma muito curiosa, né, entre tantas casas ali na vizinhança, ela escolheu justamente a casa de meus pais, né, não à toa, ela se sentiu atraída e se sentiu muito bem, né, então ela foi já se acomodando. E hoje a gente, né, não imagina, né, viver sem ela. Mas enfim, meu pai, que tem uma mediunidade muito ostensiva, né? Meu pai é médium desde muito jovem. Meu pai possui faculdades mediúnicas extremamente avançadas. Meu pai possui inúmeras faculdades mediúnicas, né? Ele viu, né, algo assim que gostaria de compartilhar com vocês, tá? Ele viu que a gata, em um momento, ela consegue transmutar o seu corpo espiritual num ser felino maior. E ela protege ali a casa, né? Então, assim, a zoantropia não ocorre somente naqueles casos que eu citei inicialmente no vídeo, né? Nem tudo foi trazido pela espiritualidade, porque existem verdades que as pessoas ainda não estão preparadas para compreender. As pessoas acharam loucura, insanidade, tá? Mas isso é possível de se acontecer, tá? Então estou compartilhando com vocês e trazendo uma verdade nova, uma novidade, tá bom? Pode ser que outros já tenham experienciado o que eu experienciei. Pode ser que muitos outros já saibam disto, do que eu vou falar, né? Eu não sou o único. Pode ser que existem muitas outras pessoas que tiveram a mesma experiência, que já sabem disso, sabem até mais do que eu, né? É normal. Então, mas vamos lá. Meu pai, então, viu, né, a gata, né, a Mel, ou a Luna, se transformando num felino grande, forte, num guerreiro, né, como nos Thundercats, né. Então, este fenômeno conhecido como zoantropia, ele também ocorre, né, de outras formas, né. Meu pai viu a gata de frente para casa, no meio da rua, né, porque ali é uma rua sem saída, né, é um lugar tranquilo, muito bom, né, com uma paisagem muito bonita ali, né, tem muito verde, né, árvores, gramas, né, natureza, né, pássaros ali, é um lugar muito bom ali, né, um lugar tranquilo, gostoso, e ela fica bem à vontade ali, né, na rua, ela acaba se deitando ali na rua, né, de frente para a casa de meus pais, e ela fica então observando o movimento da rua,
quem chega, quem sai, né? E meu pai pôde então observar este fenômeno, esta transformação. Meu pai viu com os olhos do espírito. Meu pai viu este fenômeno espiritual através da sua mediunidade, né? Meu pai, ele é médium de cura, médium de incorporação, médium inconsciente, né? Sonambúlico ou mecânico, né? Mas também ele atua também com mediunidade semiconsciente, né? Ou consciente, intuitiva. Meu pai já psicografou muitas mensagens, né? Meu pai atua com psicografia, psicofonia, canalização, incorporação, enfim. Então, ele pôde ver, através da vidência, ou clarividência, né, este fenômeno ocorrer, tá? Ele viu, quando a gatinha estava na rua, sentada, parecendo uma esfinge, né? Exatamente como o Kenny, o nosso cachorrinho, ficava. O Kenny, ele se sentava de uma forma que parecia uma esfinge. E a gata, ela reproduz este mesmo movimento e postura de forma idêntica. E ele viu, no momento que ela estava ali, então, olhando para a rua, atentamente, fixa, como uma esfinge, ele viu, então, o corpo espiritual dela se transformar num felino guerreiro, muito alto, grande, forte, porque ela protege não somente a casa, mas ali a vizinhança. Tá? Ela protege não somente a casa, mas a vizinhança. Protege contra, né, os espíritos trevosos, os espíritos obsessores, né? Não somente as influências espirituais malignas, mas também outros tipos de influências nefastas, né? Então, ela é uma das protetoras daquele local, né? Porque existem outros protetores também, existem outros guardiões, né? Mas ela veio trazer, né, esta verdade nova para nós, né? Que é algo assim maravilhoso, né? Bom, então é isto, né, que eu gostaria de trazer para vocês de novidade, tá? Existe um termo conhecido como metempsicose, né? Metempsicose, que é aquela crença de que o espírito pode reencarnar em um corpo de animal, né? Ocorre o seguinte, existiram muitas interpretações equivocadas, errôneas, né? E algumas distorções em algumas interpretações, tá? Quando a espiritualidade da luz veio trazer muitos conhecimentos, muitas verdades novas, nem sempre os médiuns, né, ou videntes, sensitivos, estavam preparados para interpretar de forma correta e adequada aquelas visões, tá? Então existiram muitas interpretações errôneas, equivocadas, pela falta de preparo do médium, né? Ou pelo despreparo do sensitivo, né? Do vidente, né? Então é como se eles estivessem vendo algo, né? Sentindo algo ou escutando algo, mas eles acabaram interpretando de uma outra forma, porque nós sabemos que sim, é possível que um espírito reencarne, né? Por exemplo, com algumas deformidades físicas, né? E se assemelhando em alguns casos, né, a animais, né? E existe também, né, no plano espiritual, né, quando então o espírito ele se liberta, né, do corpo físico, ele acaba assumindo, né, formas animalescas, né,
É como se aquele espírito ele estivesse renascendo no plano espiritual de uma forma animalesca, assumindo o corpo de um animal. Mas neste caso, né, o espírito ele acaba, por exemplo, renascendo, né, revivendo no plano espiritual, né, assumindo uma forma animal, né, como se ele estivesse, né, voltando à vida, mas no corpo de um animal, né, não reencarnando em um corpo de animal, né. Mas também existe uma outra questão, tá? Por exemplo, pode ser que em determinado momento, né, houve esta distorção de interpretação, né, quando então tiveram acesso a algumas visões, não compreendendo na totalidade o significado dessas visões, então acabaram interpretando de uma forma equivocada, né? Mas existe também, né, o caso dos exilados de Capela, os exilados de Orion, né? Não somente em Capela e em Orion, mas também em outros planetas, né? Em outras moradas. Existiram vários exilados, né? Fazendo com que o espírito, então, se relembrasse, né, dos momentos das quais eles tiveram que recomeçar novamente do zero toda a sua trajetória, né? Tendo que reencarnar em corpos, né, de seres primitivos, né? Então, é uma lembrança do espírito em seus estágios primitivos, quando o espírito, então, ele reencarnava, né, no corpo de um ser, né, arcaico, primitivo, com forma mais animalesca, né, uma forma animal ainda não humana, né? Então, esta lembrança vívida ficou muito forte no espírito, fazendo com que então esses ensinamentos fossem passados, né, para todos de uma forma então análoga, né? Porque existe sim a possibilidade de um espírito reencarnar, né, em formas diferentes, porque nós não sabemos em outros planetas como é que se dão as reencarnações, né? Tudo é possível, né? Mas é um assunto um tanto quanto polêmico, né? Já que o espírito ele não retrograda. O espírito ele pode, em sua evolução, estagnar, né? Mas o espírito sempre evolui. Ele não desaprende, né? Tudo aquilo que ele aprendeu, ele mantém. Então, a evolução se dá sempre para frente, nunca para trás, né? Ou o espírito ele se estagna, fica estagnado em sua evolução, parado, ou ele evolui, certo? Depende. Depende. Existem casos em que espíritos insistentes no mal, incapazes de evoluir, precisam ser resetados, ou seja, voltar lá do início. Então existem algumas situações, alguns casos em que espíritos precisam recomeçar do zero. Então estes espíritos vão reencarnar novamente, né, em alguns planos, plano ou reino mineral, vegetal, animal, até chegar no homem. Então, alguns espíritos insistentes no mal, né? Alguns espíritos que se recusam a evoluir, alguns espíritos inclinados ao mal, né? Repetentes no mal, incapazes de se modificarem, em um momento
momento propício, no tempo certo, alguns destes espíritos precisarão passar pelo reset, né? Precisarão ser resetados, né? É um momento muito triste, né? É um momento muito triste, né? Porque o que Deus quer de todos nós é a evolução, né? Deus quer que todos nós evoluímos. E quando um espírito é resetado, é um momento triste, porque todas as lembranças, todas as memórias, todas as conquistas, dons, talentos, competências, habilidades, toda experiência, toda jornada, trajetória, tudo é apagado. Apagado. Tudo é apagado. Então o espírito é resetado. Ele tem que começar novamente do início. Ou seja, o espírito tem que começar novamente, desde o início. Então, este tipo de informação, né, esta verdade, ela pode ter, então, sido propagada, disseminada em uma determinada época, da qual aqueles que tiveram acesso podem ter interpretado, então, de uma outra forma, entendendo, então, enxergando de uma maneira diferente, particular, né? Não compreendendo em sua totalidade, e chegar a esta conclusão, né? Sobre a metempsicose, tá bom? Mas sabemos que os animais, eles podem reencarnar em vários reinos diferentes, tá? De que o homem, quando desencarna, ele pode, no plano espiritual, né, assumir formas animalescas quando ele está inclinado ao mal, né? E existem também casos de exilados de outros planetas, as quais eles precisam, né, retornar em alguns corpos primitivos, mais animalescos. Então, são versões diferentes, né? Visões diferentes, nas quais interpretações diferentes acabam surgindo para se explicar um fenômeno, tá? E no caso da zoantropia, né, é possível que um ser espiritual possa assumir, né, modelar, plasmar um corpo espiritual de um animal, né? No caso da gatinha dos meus pais, dos meus familiares, ela tem esta capacidade de modelar, plasmar, transformar o seu corpo espiritual num felino guerreiro, num protetor, né? Porque o espírito já alcançou um nível de evolução em sua espécie, e é um espírito, né, meus amigos? Mesmo que esteja em um reino diferente do nosso, é um espírito. Então nós achamos que os animais, por serem animais, são inferiores aos homens, mas não se enganem, existem muitos animais extremamente evoluídos em sua espécie, né? Que acabam encarnando naquele reino por um propósito, por um motivo, né? Existem seres felinos, canídeos, insectoides e outras raças estelares que assumem formas de animais extremamente evoluídos em outros planetas, tá? Existem irmãos estelares da luz de dimensões superiores que vestem uma roupagem, né, em forma de animais, né? Então existem muitos seres estelares em forma de felinos, cães, golfinhos, pássaros, insetos, né? E são seres extremamente inteligentes, né? Então não nos enganemos, né?
existem muitos seres da natureza que são extremamente inteligentes, tá? Tanto no reino animal, como no reino também elemental, hominal, né? Vai depender do espírito, da conquista daquele espírito, né? Tá bom? Então é isso. Espero que eu tenha contribuído, né? Existiram, né? Existem outros casos interessantes, né? Envolvendo os animais, né? Mas acredito que neste vídeo já consegui trazer algumas mensagens interessantes aí para todos nós aí meditarmos, refletirmos, né? Estudarmos mais a respeito, né? Porque é um assunto das quais muitos se interessam, né? Existe pouco material disponível, né? Porém, existem conteúdos que foram trazidos pela espiritualidade sobre os animais que vale muito a pena estudar, tá? Para que nós possamos dar valor, né, a todos os seres, né? Porque todos os seres vivos, né, foram criados por Deus, né? Eu tinha feito um vídeo, eu tinha participado, na verdade, de uma live, né? Eu fui convidado para uma live através do Cristiano, do canal Caminhos para o Amor, com o título Conexão com Deus e com seus fractais, né? Então nós todos somos fractais de Deus e fractais uns dos outros, né? Quando a gente se conecta com a natureza, quando nós nos conectamos com todos os seres vivos, né? Nós nos conectamos com Deus, porque todos os seres vivos são fractais de Deus. E quando nós nos conectamos com estes fractais de Deus, nós nos conectamos com Deus também, porque todos nós somos fractais de Deus, né? Então, toda forma de vida tem o seu valor e a sua importância, né? Quando, por exemplo, lemos lá no mandamento da lei de Moisés, né? Não matar, né? Não é somente não matar seres humanos, né? É não matar nenhum ser vivo, de nenhuma espécie, né? Porque só cabe a Deus criar a vida, né? E no momento certo, a vida por si só, ela vai se extinguir de acordo com o planejamento de Deus, né? Porque Deus é quem planeja, executa, administra, governa tudo. Então, quando uma vida chega ao fim, no momento certo, é a vontade de Deus, tá? Quando uma vida chega ao seu fim de uma forma natural, ela cumpre a vontade de Deus, porque Deus cria a todo instante, desde sempre. Então não cabe ao homem extinguir nenhuma vida, né? Porque quem cria a vida é Deus, né? Então nós não podemos matar nada, né? A própria vida, no momento certo, ela vai se extinguir de acordo com o planejamento de Deus e a vontade dele, né? Então, toda forma de vida tem a sua importância, né? Porque toda forma de vida tem um espírito ali dentro, evoluindo, crescendo, aprendendo, progredindo. E se ceifamos uma vida, adquirimos karmas pesadíssimos, né? Deixamos um rastro kármico pelas nossas ações, né? Este rastro kármico, ele acaba, né, sendo atraído pelas nossas ações, né? Então, nós não podemos, então, prejudicar nenhuma forma de vida. Devemos nos lembrar que todos nós somos irmãos, todos nós fazemos parte de uma mesma família universal, né? Aquele que não respeita nenhuma forma de vida, aquele que tem preconceito, discriminação com alguns seres vivos, né? Não estão preparados ainda para receber alguns irmãos
extraterrestres, né? Alienígenas ou irmãos estelares, né? Porque se uma pessoa não consegue, por exemplo, respeitar uma forma de vida diferente, como é que ele vai receber um irmão estelar, né? Então, estas formas de vidas diferentes que Deus criou é um preparativo para que algo maior lá na frente nos encontre, né? Então, se nós soubermos valorizar todos os seres vivos em suas diferentes espécies, raças, né? Se nós enxergarmos a beleza, o valor, a importância de todos os seres vivos, de todas as espécies e raças, nós estaremos melhores preparados um dia para este contato em massa com os nossos irmãos estelares, que são diferentes de nós, né? Cada um proveniente de uma raça diferente, uma espécie diferente, né? Vestindo uma roupagem diferente, porque todos nós somos espíritos, né? Todos nós somos espíritos. Todos os seres vivos, com a sua roupagem diferente, são espíritos, como nós. Cada um no seu grau evolutivo, no seu nível evolutivo. Tá? Esta é a beleza multidimensional, né? Que Deus criou, né? Uma variedade sem fim. A criação, né, do Criador é infinita, maravilhosa. Muito obrigado, meus amados irmãos. Todos vocês sejam abençoados por Deus de forma plena e absoluta. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.